Meu nome é Delila e, aos 34 anos, nunca imaginei ser uma mãe solteira trabalhando em 2 empregos só para sustentar e alimentar minhas filhas. Todo Natal, minhas reuniões familiares me faziam sentir inferior. Mas este ano era para ser diferente. Todos concordamos em não dar presentes por causa das minhas finanças apertadas. Pelo menos, era o que eu pensava até ver os filhos do meu irmão desembrulhando iPhones novinhos em folha enquanto minha mãe sorria. A expressão no rosto das minhas filhas quebrou algo dentro de mim. Antes de continuar com esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. E se você já lidou com o favoritismo familiar, clique no botão de inscrição para participar da nossa conversa. Crescendo em um subúrbio de classe média nos arredores de Boston, minha infância parecia normal à primeira vista. Nossa família de 4 pessoas morava em uma modesta casa colonial com um quintal bem cuidado, onde as crianças da vizinhança se reuniam nas noites de verão. Mas, por trás daquela fachada perfeita, a dinâmica em nossa casa sempre pendia a favor do meu irmão Jackson. Jackson, agora com 38 anos, foi um menino de ouro desde o primeiro dia. 4 anos mais velho que eu, ele se destacava em tudo que fazia, esportes, estudos. Até fazer amigos parecia fácil para ele. Agora ele é um banqueiro de investimentos bem-sucedido, com um escritório de canto com vista para o centro de Boston, o tipo de história de sucesso que os pais contam nos churrascos da vizinhança. Sua esposa, Samantha, se encaixa perfeitamente no cenário. Ex-líder de torcida que virou executiva de marketing, ela consegue manter um visual impecável enquanto se voluntaria em eventos escolares. Seus filhos gêmeos, Trevor e Tyler, completaram 10 anos no mês passado e são versões em miniatura do pai, confiantes, atléticos e acostumados a conseguir tudo o que querem. E tem eu, a reflexão tardia da família. Meus pais nunca disseram isso abertamente, mas suas ações falaram por si. Quando Jackson ganhou um carro de aniversário de 16 anos, eu tive aulas de direção. Quando ele se formou na faculdade, deram uma festa enorme. Na minha formatura, tivemos um jantar em família, onde eles passaram a maior parte do tempo perguntando a Jackson sobre seu novo emprego. Tentei não deixar que isso me incomodasse. Construí minha própria vida, casei-me com Richard logo depois da faculdade e tive nossas filhas, Lily, que agora tem 9 anos, e Emma, que acabou de fazer 7. Por um tempo, as coisas correram bem. Richard trabalhou com vendas de software enquanto eu me estabeleci como designer gráfica. Compramos uma casa pequena, tiramos férias modestas e criamos a vida que eu sempre quis. Então, 3 anos atrás, tudo desmoronou quando Richard anunciou que havia se apaixonado por sua secretária de 25 anos. Em 6 meses, eu estava divorciada, com dificuldades para pagar a hipoteca e vendo minha vida cuidadosamente construída ruir. Vendi nossa casa, mudei as meninas para um apartamento de 2 quartos e assumi um cargo de assistente administrativa durante o dia, enquanto trabalhava como designer gráfica freelancer à noite. O acordo de divórcio ajudou um pouco, mas Richard frequentemente se esquecia de pagar a pensão alimentícia, alegando problemas de fluxo de caixa, apesar do Instagram da nova namorada mostrar as viagens deles para Cancún e a região vinícola. Durante todo esse tempo, meus pais permaneceram distantemente compreensivos, mas, no fim das contas, indiferentes. Mamãe dizia coisas como: bem, você deveria ter visto os sinais ou talvez se você tivesse se esforçado mais com a sua aparência. Papai ficava quieto na maior parte do tempo, mas concordava com a ideia. Jackson, é claro, recebeu muitos conselhos financeiros não solicitados, sem nunca reconhecer que seu sucesso profissional vinha, em parte, das conexões que nossos pais nos proporcionaram. Cada reunião familiar se tornava um exercício de humilhação. O último Natal foi particularmente doloroso. Os filhos de Jackson ganharam consoles de videogame, roupas de grife e equipamentos esportivos que provavelmente custaram mais do que 3 meses do meu aluguel. Minhas filhas ganharam suéteres em liquidação e livros de colorir. Observei a expressão de Lily se desanimar enquanto ela educadamente agradecia a minha mãe por um presente que claramente tinha sido uma ideia tardia. Este ano, não consegui encarar isso de novo. No jantar de ação de graças, quando a conversa mudou para os planos de Natal, respirei fundo e admiti que não tinha dinheiro para comprar muitos presentes este ano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor até que minha mãe disse: bem, talvez devêssemos nos concentrar apenas no tempo em família este ano. Nada de presentes, apenas estarmos juntos. Todos concordaram com a cabeça.
Meu pai disse que era uma ótima ideia voltar ao verdadeiro significado do feriado. A esposa de Jackson, Samantha, comentou que os meninos já tinham coisas demais de qualquer maneira. O próprio Jackson deu de ombros e disse: "Por mim, tudo bem." Pela primeira vez em anos, senti um peso saindo de mim. As meninas e eu ainda passamos dezembro fazendo presentes caseiros, cachecóis tricotados à mão, álbuns de fotos cheios de memórias de família, biscoitos embalados em latas decorativas. Mesmo tendo combinado de não levar presentes, eu queria levar algo pessoal. As meninas e eu passávamos as noites fazendo artesanato juntas, rindo dos erros e recomeçando projetos. Aqueles momentos tranquilos de criatividade se tornaram minha parte favorita das festas de fim de ano. Mal sabia eu que o acordo que me trouxe tanto alívio se tornaria a fonte da mais profunda traição que já experimentei da minha família. A manhã de Natal amanheceu clara e fria, com o sol refletindo na neve fresca. Apesar do acordo sem presentes, coloquei cuidadosamente nossos presentes feitos em casa em uma sacola. Lily havia tricotado um cachecol para a avó em vários tons de azul, com pontos irregulares, mas feitos com muita concentração. Emma havia criado aquarelas para todos, com seu rostinho sério enquanto etiquetava cada uma com nomes cuidadosamente impressos. "Você acha que a vovó vai gostar do meu cachecol?" perguntou Lily, mexendo as mãos no zíper do casaco. "Ela vai adorar, querida", assegurei-lhe, reprimindo a pequena dúvida. Minha mãe nunca foi particularmente fã de itens feitos à mão, preferindo os de qualidade comprada em loja, mas certamente reconheceria o amor nesses presentes. Emma rodopiava em seu vestido de festa, um achado de brechó que eu havia modificado para servir perfeitamente nela. "Será que o Tyler e o Trevor vão querer brincar comigo desta vez?" "Ano passado, disseram que minhas brincadeiras eram para bebês." Alisei seu cabelo. "Eles estão um pouco mais velhos, querida, mas tenho certeza de que todos vão encontrar algo divertido para fazer juntos." A viagem até a casa dos meus pais levou 30 minutos, atravessando o nosso modesto bairro e os subúrbios cada vez mais ricos, onde casas grandes ficavam recuadas da rua, com paisagismo profissional. Meus pais haviam se mudado para esta casa colonial de 4 quartos depois da promoção do meu pai, 10 anos atrás. A hipoteca estava quase quitada, um fato que minha mãe mencionava com frequência em conversas sobre a minha situação com o aluguel. Ao entrarmos na entrada circular da garagem, notei que o novo SUV Tesla do Jackson ainda não estava lá. Pelo menos não seríamos os últimos a chegar. Meu pai abriu a porta da frente antes de chegarmos, com um sorriso caloroso, mas distraído. "Aqui estão minhas meninas. Feliz Natal." Ele abraçou minhas filhas e me deu um tapinha rápido no ombro. "Sua mãe está cozinhando desde as 6 horas da manhã." A casa cheirava a canela, pinho e peru assado. Mamãe tinha se superado na decoração este ano. Uma árvore de 3 metros de altura brilhava na janela saliente, decorada profissionalmente em prata e azul. Guirlandas decoravam todas as portas, e músicas natalinas tocavam suavemente em alto-falantes escondidos. Delila, finalmente, mamãe saiu da cozinha, usando um avental festivo sobre um suéter de cachemir, a maquiagem impecável apesar de horas cozinhando. Ela se abaixou para abraçar as meninas, tomando cuidado para não amassar a roupa. "Vocês não estão bonitas, considerando?" O elogio indireto me magoou, mas mesmo assim sorri. "Feliz Natal, mãe. Posso ajudar em alguma coisa?" "Ah, não, está tudo sob controle. Estou planejando esta refeição há semanas." Ela gesticulou vagamente em direção à sala de estar. "Você pode colocar suas coisas em qualquer lugar." Foi então que percebi. Apesar do nosso acordo, a área sob a árvore de Natal estava abarrotada de presentes embrulhados. Grandes caixas de papel brilhante com laços elaborados preenchiam o espaço, cada uma etiquetada com nomes escritos com a letra elegante da minha mãe. Meu estômago se contraiu enquanto eu me aproximava, examinando os rótulos: para Trevor, com amor, vovó e vovô; para Tyler, Feliz Natal. Caixa após caixa, havia rótulos para meus sobrinhos, com uma seleção menor para Jackson e Samantha. Procurei, mas encontrei apenas 2 pacotes pequenos com os nomes das minhas filhas. "Mãe", chamei, com a voz cuidadosamente neutra, pensei que tínhamos combinado de não dar presentes este ano. Ela apareceu na porta, enxugando as mãos numa toalha. "Ah, bom, você sabe como é. Os meninos fizeram pedidos tão específicos e foram tão bonzinhos este ano."
Não se preocupe, temos uma coisinha para as suas meninas também. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu de repente, e a família de Jackson chegou em meio a uma onda de casacos caros e cumprimentos em voz alta. Os gêmeos passaram correndo por mim sem me notar, indo direto para os presentes debaixo da árvore. Olha quantos ganhamos, exclamou Trevor, ajoelhando-se para examinar as etiquetas. Meninos, ainda não, Samantha gritou sem muita convicção, entregando seu casaco de grife para meu pai enquanto beijava o rosto da minha mãe no ar. Tudo está com um cheiro maravilhoso, Marta. Jackson veio em seguida, carregando apenas uma garrafa de vinho. Feliz Natal a todos! Ele deu um tapinha no ombro do papai e deu um abraço apertado na mamãe antes de se virar para mim com um sorriso experiente. E aí, mana, meninas, tudo bem? Minhas filhas se encolheram ao meu lado, observando as primas com uma mistura de desejo e apreensão. Eu as empurrei para a frente. Diga olá ao seu tio Jackson, meninas. Elas murmuraram cumprimentos enquanto Jackson mal as olhava, já se dirigindo à cozinha para se servir de uma bebida. Observei meus pais bajulando os gêmeos, exclamando sobre o quanto eles tinham crescido e como estavam lindos com seus suéteres de Natal combinando. O jantar estará pronto em cerca de 1 hora, anunciou minha mãe. Delila, você se importaria de pôr a mesa? Claro, eu receberia a única tarefa que me manteria longe da conversa principal. Eu me ofereci para ajudar a cozinhar várias vezes nas semanas que antecederam o Natal, mas minha mãe insistiu que queria cuidar da refeição sozinha. Agora eu estava relegado a arrumar os talheres enquanto todos os outros aproveitavam os drinks e a conversa antes do jantar. Lily me seguiu até a sala de jantar. Posso ajudar, mãe? Claro, querida. Entreguei-lhe guardanapos para dobrar, grata pela companhia. Pela porta, vi minha mãe exibindo um álbum de fotos para Samantha, fotos de Jackson quando criança abrindo presentes de Natal. Ele sempre sabia exatamente o que queria, dizia ela, orgulhosa. Tão decidido, mesmo aos 5 anos. Papai e Jackson estavam em pé perto da lareira, conversando intensamente sobre oportunidades de investimento e tendências de mercado. Os gêmeos haviam descoberto um tablet na pilha inicial de presentes e já estavam entretidos em algum jogo, ignorando todos os outros. Emma entrou na sala de jantar, com o rosto abatido. O Trevor disse que meu vestido parece ter saído do depósito de lixo. Ajoelhei-me na altura dela. Seu vestido é lindo, e sabe de uma coisa? Você está linda nele. Algumas pessoas simplesmente não sabem ser gentis. Ela sentiu, mas não pareceu convencida. Terminei de pôr a mesa com uma sensação crescente de pavor. Era para ser diferente do ano passado. Tínhamos um acordo, mas eu já conseguia ver o padrão se repetindo. Meus filhos do lado de fora, observando os outros receberem o calor e a generosidade que sempre estiveram fora do alcance deles. O jantar transcorreu em um turbilhão de gentilezas forçadas e provocações sutis. Mamãe mencionou repetidamente o quão desafiador deve ser para mim na minha situação, enquanto elogiava a recente promoção de Jackson. Papai perguntou sobre meu trabalho administrativo exatamente uma vez antes de voltar a conversa para a carteira de investimentos de Jackson. Os gêmeos reclamaram dos vegetais, mas logo se acalmaram quando mamãe trouxe o macarrão com queijo especial que ela havia feito especialmente para eles. Minhas ofertas para ajudar a limpar a mesa foram rejeitadas. Você só colocou as coisas nos lugares errados, querida. Depois da sobremesa, um elaborado bolo de Natal que minha mãe disse ter encomendado naquela confeitaria cara do centro da cidade, todos migraram para a sala de estar. Ajudei minhas filhas a encontrarem lugares no chão, notando como elas se sentavam bem juntas, uma pequena ilha no mar da dinâmica familiar. Mamãe bateu palmas. Bem, acho que está na hora dos presentes. Fiquei paralisada, com a xícara de café a meio caminho dos lábios. Do outro lado da sala, papai de repente ficou muito interessado em arrumar um enfeite de Natal. Mãe, eu disse cuidadosamente, achei que todos nós tínhamos combinado de não dar presentes este ano. É por isso que só trouxemos lembrancinhas feitas em casa. Ela riu, com um som frágil e indiferente. Todos concordamos em não dar presentes este ano, disse ela com um aceno de mão, mas os meninos foram tão bonzinhos, e a Jacksons teve um trimestre tão bom, que queríamos comemorar um pouco. Minha garganta apertou enquanto observava Tyler e Trevor se atirarem nos pacotes, rasgando papéis com despreocupação. Meu Deus, o novo iPhone,
gritou Tyler, segurando uma caixa elegante. Trevor foi o próximo, com os olhos arregalados. De jeito nenhum, o PC Gamer que eu queria. Este é mesmo de $2.600. Sou melhor para os meus netos, disse papai, radiante de orgulho. Em seguida, vieram ingressos VIP para o show de uma boy band pela qual eles estavam obcecados, com direito a passes para os bastidores. Caixa após caixa, havia tênis caros, roupas de grife, os fones de ouvido mais modernos e aparelhos eletrônicos que eu nem conseguia identificar. Minhas filhas observavam em silêncio, suas expressões mudando a cada revelação extravagante. Senti a mãozinha de Lily deslizar na minha, apertando com força. E para Samantha, continuou minha mãe, entregando uma caixinha que revelava um par de brincos de diamante. Jackson recebeu um relógio caro e um conjunto de tacos de golfe sobre os quais vinha falando há meses. Por fim, minha mãe me entregou 2 envelopes pequenos. E para Lily e Emma. Minhas filhas se aproximaram cautelosamente, aceitando os envelopes com agradecimentos educados. Dentro de cada um havia um vale-presente de $10 para uma rede de livrarias. $10. Nem o suficiente para comprar um livro novo de capa dura. É para você poder escolher algo que realmente queira, explicou a mãe, já se virando para exclamar sobre a compra dos gêmeos. Observei o lábio inferior de Emma tremer enquanto ela olhava do vale-presente para a montanha de presentes dos primos. O rosto de Lily havia se tornado cuidadosamente inexpressivo. Aos 9 anos, ela já tinha idade suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo. Mãe, eu disse, com a voz tensa, posso falar com você na cozinha um instante? Ela me seguiu relutante, ajeitando os embrulhos de presente enquanto caminhava. O que é isso? Perguntei quando estávamos sozinhos. Combinamos explicitamente, nada de presentes. Eu disse que não tinha dinheiro para comprar presentes este ano, e você disse que iríamos nos concentrar no tempo em família. Ela suspirou profundamente. Delila, não faça escândalo. Os meninos estavam apaixonados por essas coisas, e seu pai e eu trabalhamos duro a vida toda. Temos o direito de mimar um pouco nossos netos. E minhas filhas? E o coração delas? Nós compramos vales presente para eles, ela respondeu defensivamente. Por $10 cada, mãe. $10 quando você gastou milhares com os meninos. Você tem ideia de como isso os faz sentir? Como isso me faz sentir? A expressão dela endureceu. Esse é exatamente o seu problema, Delila. Sempre marcando pontos. Sempre sentindo pena de si mesma. Se você tivesse feito escolhas melhores na vida, talvez pudesse se dar ao luxo de dar coisas boas aos seus filhos também. A injustiça daquelas palavras me deixou sem palavras. Eu havia trabalhado até a exaustão, tentando manter meus filhos alimentados, vestidos e abrigados depois que Richard nos abandonou. Nunca pedi ajuda financeira aos meus pais, embora eles a tivessem oferecido generosamente a Jackson quando ele quis reformar a cozinha no ano passado. Voltei para a sala, onde meu pai estava ajudando os gêmeos a desembalar o novo PC Gamer. Pai, eu disse baixinho, podemos conversar sobre o que aconteceu? Ele mal ergueu os olhos. Qual é o problema? O problema é que tínhamos um acordo, nada de presentes este ano. Fui honesta sobre minha situação financeira, e agora minhas filhas estão sentadas aqui assistindo seus primos abrirem milhares de dólares em presentes. Ele finalmente me encarou, com uma expressão indiferente. Você está exagerando, disse-ele com um sorrisinho irônico. São só algumas coisas para os meninos. Eles estavam ansiosos por isso. E o que minhas meninas estavam esperando? Um Natal em família justo, onde elas não se sentissem inferiores. Jackson ergueu os olhos do relógio novo. Vamos lá, mana, não seja dramática. Os meninos estão numa idade em que precisam de certas coisas. Suas meninas são jovens. Elas nem sabem o que estão perdendo. Olhei para as minhas filhas. Lily estava mostrando a Emma como dobrar seu cartão presente em um pássaro de origami, tentando distraí-la dos gritos animados das gêmeas. Elas sabiam exatamente o que estavam perdendo, não apenas os bens materiais, mas o amor e a consideração que esses bens representavam. Trouxemos presentes feitos em casa, eu disse baixinho. As meninas trabalharam neles durante semanas. Ah, que fofo, Samantha murmurou sem tirar os olhos dos brincos novos.
Presentes feitos em casa são tão pitorescos. Observei minha mãe colocar nossos presentes cuidadosamente elaborados em uma mesa lateral sem abri-los. A mensagem não poderia ter sido mais clara: nossas oferendas não eram valorizadas ali. Durante anos, engoli minha mágoa nessas reuniões. Eu inventava desculpas para o favoritismo dos meus pais e aceitava meu lugar como a decepção da família. Mas ver o mesmo padrão se estender às minhas filhas, vê-las aprender que seu valor era, de alguma forma, menor que o das primas, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Dei um sorriso forçado. Meninas, por que vocês não pegam seus casacos? Acho que está na hora de irmos para casa. Mas você chegou aqui há algumas horas, protestou mamãe sem muita convicção. Tenho trabalho para fazer, menti suavemente. Obrigada pelo jantar. Enquanto juntávamos nossas coisas, ninguém se esforçou muito para nos convencer a ficar. Papai deu um abraço distraído nas meninas enquanto examinava as especificações da caixa do PC Gamer. Mamãe perguntou se eu poderia levar algumas sobras, já que sei que o dinheiro está curto. Jackson mal levantou os olhos enquanto mostrava as feições da esposa em seu novo relógio. No carro, a vozinha de Emma quebrou o silêncio. Por que Trevor e Tyler ganharam tantos presentes se nós só ganhamos vales presente? Segurei o volante com mais força. Às vezes, os adultos cometem erros, querida. É porque não somos tão especiais quanto eles? Perguntou Lily, a pergunta perfurando meu coração. Não, de jeito nenhum, respondi com firmeza. Vocês duas são as garotas mais especiais e maravilhosas do mundo. Isso não tem nada a ver com vocês. Às vezes, os adultos simplesmente não entendem o que realmente importa. A vovó disse que ganharíamos presentes melhores se você tivesse um emprego melhor, disse Emma calmamente. Quase saí da estrada. Quando ela disse isso? Quando eu a ajudava na cozinha, ela disse: se a mamãe trabalhasse mais como o tio Jackson, a gente também poderia ter coisas boas. Minha visão ficou turva com as lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Todos esses anos trabalhando em 2 empregos, sacrificando o sono e a vida pessoal para sustentar meus filhos, e minha mãe teve a audácia de dizer ao meu filho de 7 anos que eu não estava trabalhando duro o suficiente. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama com histórias e palavras de conforto, sentei-me sozinha na minha pequena sala de estar. Luzes de Natal brilhavam em nossa modesta árvore, cercadas pelos poucos presentes que eu conseguira comprar. Nada extravagante, mas escolhido com cuidado para os interesses e necessidades de cada filha. Enquanto tomava meu chá, comecei a pensar em todas as maneiras pelas quais eu continuava a sustentar a família que tinha acabado de nos humilhar, o plano de celular da família que, de alguma forma, acabei gerenciando e pagando anos atrás, que ainda incluía meus pais e, inexplicavelmente, a linha de trabalho de Jackson, os serviços de streaming que eu havia configurado e compartilhado com todos, o cartão de crédito ao qual eu havia adicionado meus pais como usuários autorizados para emergências. E que, de alguma forma, agora pagava pela assinatura do jornal e pelo serviço de jardinagem. Abri meu laptop, um plano se formando a cada clique. A luz do banheiro lançava sombras fortes no meu rosto enquanto eu jogava água fria nas bochechas coradas. Eu havia escapado para aquele pequeno santuário depois de ver as expressões das minhas filhas se desfazerem diante da flagrante desigualdade que se desenrolava na sala de estar dos meus pais. O espelho refletia alguém que eu mal reconhecia, uma mulher que passara anos aceitando migalhas de afeto enquanto observava os outros se banquetearem à mesa do amor familiar. Quantas vezes eu havia engolido minha mágoa em nome da paz? Quantas vezes eu havia inventado desculpas para o comportamento deles, dizendo a mim mesma que família significava aceitar o mal e o bem? Minha mente passou por anos de tratamento semelhante, a vez em que as férias da família de Jackson na Europa foram subsidiadas pelos meus pais, já que eles não tinham condições de ajudar quando meu carro quebrou, as festas de aniversário luxuosas para as gêmeas, nas quais minhas filhas receberam cartões genéricos sem nenhum presente, a desconsideração casual das minhas dificuldades na carreira, enquanto cada conquista profissional de Jackson justificava comemorações familiares. Mas a desigualdade ia além de desentendimentos emocionais. Ao longo dos anos, de alguma forma, me tornei o sistema de apoio financeiro de uma família que pouco dava em troca. Depois da faculdade, ajudei todos a configurar seus equipamentos tecnológicos, computadores, celulares, contas de streaming. Ser um entendido em tecnologia significava que me tornei o departamento de TI da família, disponível sempre que alguém não conseguia descobrir o e-mail ou precisava configurar um novo dispositivo.
De alguma forma, isso evoluiu para que eu administrasse e pagasse o plano de celular da família. É mais barato se fizermos um pacote, minha mãe raciocinou, mas os pagamentos sempre vinham da minha conta. Quando os serviços de streaming se popularizaram, eu criei as contas e compartilhei o acesso com todos. Quando meus pais tiveram dificuldade para gerenciar os pagamentos online, eu os adicionei ao meu cartão de crédito para emergências ocasionais, que se transformaram em cobranças regulares pelo jornal, jardinagem e compras online. Eu até ajudei Jackson a configurar todas as suas contas anos atrás, mantendo acesso administrativo que ele nunca se preocupou em alterar, uma confiança da qual nunca abusei, apesar da facilidade com que eu conseguia visualizar suas finanças. Tudo isso enquanto trabalhava em 2 empregos, economizava cada centavo e ficava acordada à noite preocupada em sustentar minhas filhas. A constatação me atingiu como uma força física. Eu não estava apenas permitindo o tratamento que me deram, eu estava subsidiando-o financeiramente. Meus parcos recursos estavam sendo desviados para pessoas que não me valorizavam nem aos meus filhos, pessoas que tinham apenas demonstrado da forma mais clara possível que éramos apenas uma consideração secundária em suas vidas. Algo mudou dentro de mim. Uma vida inteira de mágoa se cristalizou em clareza e determinação. Endireitei os ombros, enxuguei o último vestígio de lágrimas e tomei uma decisão. Era hora de parar de permitir a disfunção, de redirecionar meus recursos para as pessoas que realmente importavam, minhas filhas e eu. Voltei para a sala com uma calma que não sentia totalmente. O caos do desembrulhar continuou, com os gêmeos discutindo sobre quem usaria o PC Gamer primeiro. Ninguém sequer notou minha ausência. Meninas, eu disse baixinho para minhas filhas, vamos começar a nos despedir. Devemos voltar para casa logo. Mas você acabou de chegar, protestou a mãe sem muita convicção, sem tirar os olhos do ajuste do novo headset gamer de Trevor. Tenho um trabalho para terminar esta noite, menti suavemente. Papai franziu a testa. No Natal? Você não pode tirar um dia de folga? A ironia da preocupação dele com o meu equilíbrio entre vida pessoal e profissional hoje, logo hoje, quase me fez rir. Infelizmente, não. As contas não se pagam sozinhas. Jackson olhou para cima brevemente. Ainda com dificuldades com o orçamento, mana? Posso recomendar alguns recursos de planejamento financeiro. Dei um sorriso fraco. Que generoso da sua parte. Eu dou um jeito, obrigada. Recolhemos nossos casacos em meio a despedidas distraídas. Mamãe empurrou os potes que sobraram para as minhas mãos, sussurrando instruções para devolver seus bons tupperwares na próxima vez. Ninguém nos acompanhou até a porta. A viagem para casa foi tranquila, pontuada apenas pelas perguntas ocasionais das minhas filhas, que me partiram o coração. Por que a vovó e o vovô amam o Tyler e o Trevor mais do que a gente? Perguntou Emma, com a vozinha embargada. Eles não os amam mais, querida, eu disse, embora a mentira tivesse um gosto amargo. Eles apenas demonstram amor de forma diferente para cada pessoa. Mas por que eles ganharam iPhones e nós ganhamos vales presente? Insistiu Lily, sempre a mais analítica. Respirei fundo. Às vezes, os adultos fazem escolhas que não são justas nem gentis. Isso não significa que você merece menos. Significa apenas que eles cometeram um erro. Somos pobres, mãe? Emma perguntou sem rodeios. No sinal vermelho, virei-me para olhar para minhas filhas no banco de trás. Seus rostos, tão parecidos com o meu, me observavam com confiança e confusão. Elas mereciam honestidade. Temos menos dinheiro que a família do tio Jackson, reconheci. Mas ter menos dinheiro não nos torna menos importantes ou menos dignas de respeito. Temos tudo o que precisamos e temos umas às outras. É isso que mais importa. Não gostei da atitude da vovó e do vovô hoje, disse Lily baixinho. Fiquei com dor de barriga. O meu também, querida. O meu também. Em casa, eu os colocava na cama com histórias extras e garantias de como eles eram preciosos para mim. Depois que eles adormeceram, sentei-me à minha pequena escrivaninha, abri meu laptop e comecei. Primeiro, o plano de celular da família que eu administrava há anos, 5 linhas, a minha, o telefone compartilhado das minhas filhas, ideal para crianças, e, inexplicavelmente, a linha do trabalho dos meus pais e do Jackson. Eu vinha pagando essa conta há tanto tempo que ela se tornou automática, apesar das minhas próprias dificuldades financeiras.
Com apenas alguns cliques, separei minhas linhas das deles, deixando que criassem suas próprias contas. Em seguida, os serviços de streaming, Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, todos configurados com minhas contas, todos pagos com meu cartão de crédito, todos usados mais pela minha família do que por mim e minhas filhas. Um por um, troquei senhas e removi perfis extras. O cartão de crédito do qual meus pais eram usuários autorizados, aquele que de alguma forma agora pagava pela assinatura do jornal, manutenção mensal do jardim e várias contas de compras online, liguei para a empresa e os removi, depois cancelei os pagamentos automáticos que havia configurado. Analisei meticulosamente todos os serviços digitais que gerenciava para a família, contas de armazenamento em nuvem, serviços de backup, assinaturas de sites. Durante anos, fui o cara da tecnologia que configurava tudo e continuava pagando quando os outros perdiam o interesse ou esqueciam as senhas. A cada cancelamento e alteração de senha, eu sentia um peso sendo tirado de mim. Não se tratava de vingança. Tratava-se de recuperar recursos que por direito pertenciam a mim e às minhas filhas. Tratava-se de estabelecer limites que deveriam ter existido há muito tempo. Por fim, redigi um e-mail breve e factual, explicando que, devido a restrições financeiras, eu não poderia mais subsidiar essas despesas compartilhadas. Incluí informações sobre como eles poderiam abrir suas próprias contas. Para os meus serviços de design gráfico, que a família utilizava regularmente sem remuneração, anexei uma tabela de preços com meus honorários profissionais padrão. Antes de clicar em enviar, configurei uma resposta automática para quaisquer solicitações da família. Obrigado pela sua mensagem. No momento, estou focado em projetos para clientes pagantes. Se for sobre design gráfico, consulte minha tabela de preços em anexo. À medida que concluía cada tarefa, sentia uma mistura complexa de emoções, libertação tingida de ansiedade, empoderamento obscurecido por anos de condicionamento para colocar as necessidades dos outros antes das minhas. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma crescente sensação de paz. Pela primeira vez em anos, eu estava me defendendo e defendendo minhas filhas. Fui para a cama naquela noite me sentindo ao mesmo tempo mais leve e mais leve por ter me livrado de obrigações que nunca foram verdadeiramente minhas, mais pesada pela consciência de que o dia seguinte traria confrontos. Mas, ao adormecer, percebi que estava pronta para o que viesse a seguir. A manhã chegou com a alegre inconsciência de um nascer do sol de inverno, com a luz dourada entrando pela janela do meu quarto. Por um momento, fiquei deitada em paz antes que as notificações no meu celular silenciado me chamassem a atenção. 22 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de texto, várias mensagens de voz. Tinha começado. Em vez de mergulhar na tempestade digital, acordei minhas filhas e sugeri um café da manhã especial fora de casa, um mimo raro que talvez pudéssemos pagar com mais frequência sem subsidiar o estilo de vida digital de toda a minha família. Podemos ir à panquecaria com os formatos engraçados? Perguntou Emma, com os olhos arregalados. Com certeza, sorri, sentindo uma estranha liberdade. Hoje é sobre nós. Enquanto comíamos panquecas de chocolate em formato de ursinhos de pelúcia, conversamos sobre as esperanças deles para o ano que se iniciava. Em nenhum momento chequei meu celular, que ainda vibrava. Aquele momento, aquela pequena felicidade com minhas filhas, era mais importante do que o drama que se desenrolava nas minhas chamadas perdidas. Era meio da manhã quando voltamos para casa, as meninas conversando sobre usar seus vales presente para comprar livros novos. Ao entrarmos no nosso condomínio, notei uma viatura policial desconhecida estacionada perto da nossa unidade. 2 policiais estavam parados na minha porta, com uma expressão formal e um pouco impaciente. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra pelo bem das minhas filhas. Esperem um minuto no carro, meninas. Preciso falar com esses policiais. Quando me aproximei, o policial mais alto deu um passo à frente. Senhorita Delila Parker? Sim, sou eu. Algum problema? Estamos fazendo uma verificação de bem-estar. Seus pais ligaram, preocupados por não conseguirem falar com você e que você pudesse estar. Ele consultou seu bloco de notas, emocionalmente instável e tomando decisões irracionais. A audácia era de tirar o fôlego. Como podem ver, oficiais, minhas filhas e eu estamos perfeitamente bem. Acabamos de voltar do café da manhã. O segundo policial olhou para minhas filhas que esperavam no carro. Senhora, sua família pareceu bastante preocupada.
Eles mencionaram alguma atividade em comum com contas e serviços compartilhados. Tomei decisões financeiras sobre contas que estão em meu nome e pelas quais pago, expliquei calmamente. Minha família foi notificada dessas mudanças por e-mail. É um assunto pessoal, não policial. Eles trocaram olhares, percebendo claramente que haviam sido envolvidos em uma briga familiar. Vamos garantir que todos estejam bem e em segurança, disse o primeiro policial. Quando se viraram para sair, um SUV Tesla familiar entrou no estacionamento cantando pneus. Jackson havia chegado e, a julgar pela expressão dele ao bater a porta do carro, o confronto estava apenas começando. Naquela noite, após a devastação emocional na casa dos meus pais, coloquei minhas filhas para dormir com abraços extras e garantias de seu valor. Seus rostos confusos me assombravam enquanto eu me sentava à minha pequena escrivaninha e abria meu laptop. As luzes da árvore de Natal projetavam sombras coloridas pelo quarto, um contraste alegre com a determinação que crescia dentro de mim. Comecei com um plano familiar de celular. Anos atrás, quando os smartphones se tornaram essenciais, eu me ofereci para gerenciar os aspectos técnicos de todos. De alguma forma, isso evoluiu para que eu pagasse a conta inteira de 5 linhas, a minha, o telefone compartilhado para crianças das minhas filhas, o dos meus pais e, inexplicavelmente, a linha secundária do Jackson. O custo mensal era de quase $200, dinheiro de que eu precisava desesperadamente para minha própria família. Com precisão metódica, naveguei até o site da operadora. Com alguns cliques, separei minhas linhas das deles. Eles teriam 30 dias para abrir suas próprias contas antes que o serviço fosse descontinuado. Redigi um e-mail breve e profissional explicando a mudança, citando minhas restrições financeiras. Em seguida, vieram os serviços de streaming, Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, todos configurados nas minhas contas, todos pagos com meu cartão de crédito, todos usados mais pela minha família extensa do que por mim e minhas filhas. Um por um, mudei as senhas e removi os perfis deles. A satisfação de clicar em remover perfil para os filhos de Jackson foi surpreendentemente intensa. A conta conjunta da Amazon Prime exigiu atenção especial. Meus pais tinham vinculado seus métodos de pagamento, mas usavam constantemente meu cartão padrão para compras. Removai o acesso deles completamente, sabendo que eles raramente compravam online sem a minha ajuda. Depois, veio o cartão de crédito. 3 anos atrás, quando meus pais tiveram dificuldades para gerenciar pagamentos online, eu os adicionei como usuários autorizados para emergências ocasionais. Essas emergências se transformaram em cobranças regulares pela assinatura do jornal, manutenção mensal do jardim e diversas compras online. Liguei para a administradora do cartão de crédito. Gostaria de remover usuários autorizados da minha conta, disse ao atendente. Claro, senhorita Parker. Posso perguntar o motivo da remoção? Reorganização financeira, eu disse simplesmente. Após a confirmação, cancelei todos os pagamentos automáticos que havia configurado para os serviços deles. Cada cancelamento era como tirar um peso que eu tinha esquecido que estava carregando. Os serviços digitais vieram em seguida, contas de armazenamento em nuvem onde minha família armazenava milhares de fotos e documentos, serviços de backup para seus computadores, assinaturas de sites de notícias e serviços especializados. Durante anos, fui o cara com conhecimento de tecnologia que configurava tudo e continuava pagando quando outros perdiam o interesse ou esqueciam as senhas. Alterei sistematicamente as configurações de acesso, baixei meu próprio conteúdo e preparei planos de transição. Não se tratava de interrompê-los abruptamente, tratava-se de estabelecer limites que deveriam existir há muito tempo. Quanto ao trabalho de design gráfico que eu fazia regularmente para a família, criando as apresentações de negócios de Jackson, desenhando os cartões de Natal dos meus pais, atualizando os perfis de mídia social da minha mãe, elaborei uma tabela de preços com meus honorários profissionais padrão, com um pequeno desconto para a família. Minhas habilidades profissionais nunca mais seriam subestimadas. Por fim, configurei uma resposta automática para quaisquer solicitações da família. Obrigado pela sua mensagem. No momento, estou focado em projetos para clientes pagantes. Se for sobre design gráfico, consulte minha tabela de preços em anexo. A cada clique, cada cancelamento, cada alteração de senha, eu sentia uma curiosa mistura de culpa e libertação. A culpa vinha de anos de condicionamento para colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, para ser a pessoa confiável, aquela que se sacrificava sem reclamar.
A libertação vinha de finalmente reconhecer meu próprio valor e as necessidades das minhas filhas. À meia-noite, enviei o e-mail que havia redigido, explicando minhas ações em uma linguagem calma e sem emoção. Detalhei os serviços alternativos que eles poderiam usar, os passos para abrir suas próprias contas e uma declaração clara de que essa decisão era final. Terminei com: valorizo nosso relacionamento familiar e espero construir um baseado no respeito mútuo daqui para frente. Depois de clicar em enviar, fechei meu laptop, preparei uma xícara de chá e sentei-me perto da janela, observando a neve começar a cair. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente em paz com uma decisão em relação à minha família. Independentemente da reação negativa que viesse no dia seguinte, eu estava preparado para me manter firme. O sono veio fácil naquela noite, profundo e reparador. Quando meu despertador tocou às 6, silenciei meu celular sem verificar as mensagens e me concentrei em preparar um café da manhã especial para minhas filhas, panquecas em formato de coração e chocolate quente, uma pequena celebração do nosso novo começo. Só depois que eles terminaram de comer e estavam se vestindo é que olhei para o meu celular: 22 chamadas perdidas, 15 da minha mãe, 5 do meu pai e 2 do Jackson. Dezenas de mensagens de texto variando de confusas a acusatórias e ameaçadoras. Mensagens de voz lotando minha caixa de entrada. As primeiras mensagens eram de questionamento, a mãe perguntando por que a Netflix não estava funcionando, o pai se perguntando sobre a entrega do jornal. Rapidamente, tudo evoluiu para exigências de explicação e, em seguida, para a raiva. Que diabos, Delila, dizia a mensagem de Jackson. Os meninos estavam configurando suas novas contas de jogo quando tudo parou de funcionar. Consertem isso agora. As mensagens de voz da minha mãe ficaram cada vez mais hostis. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas isso é completamente inaceitável. Me ligue de volta imediatamente. A única mensagem de voz do meu pai foi breve, mas cortante: sua mãe está muito chateada. Achei que tivéssemos criado você melhor do que isso. Em vez de me envolver imediatamente, decidi dar às minhas filhas a manhã que elas mereciam. Que tal irmos tomar café da manhã naquela panquecaria que você adora? Sugeri, aquela com panquecas de formato engraçado. Emma regalou os olhos. Sério? Mas você sempre diz que é muito caro. Hoje é especial, sorri, sentindo uma estranha nova liberdade no meu orçamento sem subsidiar o estilo de vida digital da minha família. Enquanto comíamos panquecas em formato de ursinho de pelúcia encharcadas de calda, conversamos sobre as esperanças delas para o ano que se iniciava. Em nenhum momento chequei meu celular, que ainda vibrava. Aquele momento, aquela pequena felicidade com minhas filhas, era mais importante do que o drama que se desenrolava nas minhas chamadas perdidas. Eram quase 11 horas quando voltamos para casa, as meninas conversando sobre usar seus vales presente para comprar livros novos. Ao entrarmos no nosso condomínio, notei uma viatura policial estacionada perto da nossa unidade. 2 policiais estavam parados na minha porta, com uma expressão formal e um pouco desconfortáveis. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Esperem um minuto no carro, meninas. Preciso falar com esses policiais. Quando me aproximei, o policial mais alto deu um passo à frente. Senhorita Delila Parker? Sim, sou eu. Algum problema? Estamos fazendo uma verificação de bem-estar. Seus pais ligaram, preocupados por não conseguirem falar com você e que você pudesse estar. Ele consultou seu bloco de notas, emocionalmente instável e tomando decisões irracionais. Quase ri do absurdo. Como podem ver, policiais, minhas filhas e eu estamos perfeitamente bem. Acabamos de voltar do café da manhã. O segundo policial olhou para o meu carro, onde as meninas esperavam. Sua família pareceu bastante preocupada. Eles mencionaram atividades incomuns com contas e serviços compartilhados. Tomei decisões financeiras sobre contas que estão em meu nome e pelas quais pago, expliquei calmamente. Minha família foi notificada dessas mudanças por e-mail. É um assunto pessoal, não policial. Eles trocaram olhares, percebendo claramente que haviam sido envolvidos em uma briga familiar. Vamos garantir que todos estejam bem e em segurança, disse o primeiro policial. Quando se viraram para sair, um SUV Tesla familiar entrou no estacionamento cantando pneus. Jackson havia chegado e, a julgar pela expressão dele ao bater a porta do carro, o verdadeiro confronto estava apenas começando.
Os policiais pararam quando Jackson veio em nossa direção, seus caros sapatos de couro estalando no pavimento salgado. Seu rosto estava vermelho de raiva, um forte contraste com a compostura calculada que ele costumava manter. "Está tudo bem aqui?" perguntou o policial mais alto, sentindo claramente a tensão. "Assunto de família", eu disse calmamente. "Obrigada por nos visitar." Os policiais assentiram, trocando olhares antes de caminharem até a viatura. Não partiram imediatamente, observando a cena com interesse profissional. "Que diabos você está fazendo, Delilah?" perguntou Jackson, parando bem perto do meu espaço pessoal. Os meninos estavam configurando o novo PC Gamer quando tudo escureceu. "Mamãe e papai estão tentando falar com você a manhã toda." Mantive a compostura, ciente de que minhas filhas me observavam do carro. Enviei um e-mail explicando tudo. "Não tenho mais condições financeiras para arcar com serviços que não utilizo." "É assim que você quer lidar com as coisas? Fazendo birra porque compramos presentes legais para as crianças?" Sua voz se elevava a cada palavra. "Depois de tudo que fizemos por você?" Aquela frase, "depois de tudo que fizemos por você", tocou em um ponto sensível que eu não sabia que estava exposto. "O que exatamente você fez por mim, Jackson? Por favor, me esclareça." Ele piscou, momentaneamente aliviado da indignação ensaiada. Nós sempre incluímos você em eventos familiares. Ajudamos quando você se divorciou." "Ajudou como?" interrompi. "Oferecendo conselhos não solicitados? Sugerindo que eu simplesmente trabalhasse mais duro enquanto tinha 2 empregos? Dizendo às minhas filhas que elas teriam vidas melhores se a mãe fizesse escolhas melhores?" Seus olhos se voltaram para o carro onde as meninas estavam sentadas, observando. "Mantenha-as fora disso. Isso fica entre nós." "Não, não é", respondi com firmeza. "Isso é sobre como minhas filhas se sentiram ontem. Isso é sobre anos de tratamento desigual que eu não só tolerei, mas também apoiei financeiramente." "O que você está falando?" "O plano de celular familiar que pago desde 2014. Os serviços de streaming, o armazenamento em nuvem, o cartão de crédito que meus pais usam para o jornal e para cuidar do jardim, o trabalho de design gráfico gratuito que fiz para suas apresentações comerciais, tudo isso enquanto trabalhava em 2 empregos para manter minhas filhas alojadas e alimentadas." Sua expressão mudou de raiva para algo próximo ao constrangimento, rapidamente disfarçado. "São apenas pequenas despesas. Não são os $200 por mês só pelo plano de telefone", interrompi, "quase $5.000 por ano no total para serviços usados principalmente por você, mamãe e papai. Isso não é pouco para mim. São as aulas de dança e o material escolar das minhas filhas." Um segundo carro entrou no estacionamento, o Lexus dos meus pais. Ótimo, a intervenção familiar estava completa. Papai saiu primeiro, com a expressão severa que eu conhecia das decepções da infância. Mamãe veio logo atrás, já no meio de uma reclamação para quem estivesse ouvindo. "Delilah Jean Parker, qual é o significado disso?" ela perguntou, marchando em nossa direção. Tivemos que ligar a manhã toda. Seu pai não conseguia ler o jornal. Nenhum dos nossos serviços de streaming funciona. E a companhia telefônica disse que nossas linhas serão descontinuadas. Os policiais, ainda observando de sua viatura, saíram novamente, claramente preocupados com o confronto crescente. Respirei fundo. "Mãe, pai", enviei um e-mail explicando tudo. "As contas estão em meu nome, pagas com minhas contas. Não posso mais me dar ao luxo de subsidiar o estilo de vida de vocês enquanto luto para sustentar minhas filhas." "Subsidiar?", gaguejou papai. "Nós já demos tudo a vocês." "Quando?", perguntei simplesmente. "Quando você me deu algo próximo do que deu ao Jackson. Você pagou a faculdade dele integralmente enquanto eu pegava empréstimos. Você deu a entrada para a primeira casa dele enquanto me dizia para economizar mais. Você gasta milhares com os filhos dele enquanto minhas filhas ganham vales presente de $10 e roupas de segunda mão." O rosto da mãe ficou vermelho. "Isso é diferente. Jackson trabalhou duro para ter sucesso. E eu não." Minha voz permaneceu firme, apesar da emoção crescendo em meu peito. "Tenho 2 empregos. Me formei enquanto criava minhas filhas sozinha, depois que Richard foi embora.
Nunca te pedi ajuda financeira. Bem, talvez se você tivesse escolhido um marido melhor, começou a mãe. Pare, eu disse com firmeza. Não se trata do Richard. Trata-se de respeito, de reconhecer que minhas filhas merecem o mesmo amor e consideração que suas primas, de reconhecer que meu tempo e meus recursos têm valor. Papai deu um passo à frente, com a expressão sombria. Se é assim que você quer que as coisas aconteçam, talvez devêssemos reconsiderar certos arranjos. Sua posição em nosso testamento, por exemplo. A ameaça pairava no ar, com a intenção de me fazer obedecer, como tantas vezes antes. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. O medo de perder a aprovação delas, o seu hipotético apoio futuro, não superava mais as necessidades imediatas das minhas filhas. Você é livre para fazer o que quiser com a sua vontade, respondi calmamente. Mas saiba que tratá-la como uma coleira para controlar meu comportamento não vai mais funcionar. Jackson emitiu um som de desdém. Isso é ridículo. É só ligar tudo de novo e podemos esquecer que isso aconteceu. Não, respondi, a palavra mais simples e difícil que já disse à minha família. Não tenho condições financeiras e, mais importante, não quero. Esses limites já deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Um pequeno movimento chamou minha atenção. Minhas filhas tinham saído do carro e estavam paradas logo atrás de mim. A mão de Lily deslizou para a minha, uma demonstração silenciosa de apoio que quase me fez perder a compostura. A mãe percebeu e imediatamente assumiu a personalidade de avó. Meninas, isso não é bobagem? A mãe de vocês só está chateada com o Natal. Às vezes, os adultos têm desentendimentos. Emma olhou para ela com uma franqueza surpreendente. Você disse que a mamãe não trabalha o suficiente, mas ela trabalha o tempo todo, até mesmo à noite, depois que vamos dormir. A boca da mãe abriu e fechou sem emitir som. E você disse que ganharíamos presentes melhores se ela tivesse um emprego melhor, acrescentou Lily baixinho. Isso nos fez sentir mal? A verdade nua e crua dita pelos meus filhos silenciou a todos por um momento. Até os policiais pareceram desconfortáveis. Papai se recuperou primeiro. Ninguém quis magoar vocês. Nós amamos muito vocês, meninas. Então por que Trevor e Tyler ganharam iPhones e nós ganhamos vales presente? Perguntou Emma com a curiosidade genuína de uma criança de 7 anos. Jackson interveio, claramente ansioso para acabar com aquela exposição pública. Olha, Delilah, talvez possamos chegar a um acordo, dividir parte dos custos. Mas desligar tudo sem aviso prévio foi irresponsável. Enviei um e-mail com instruções detalhadas sobre como configurar suas próprias contas, lembrei-o, e minhas responsabilidades são com minhas filhas, não com a garantia de que seus serviços de streaming permaneçam ininterruptos. Os vizinhos começaram a notar a comoção. Uma senhora idosa do apartamento ao lado do meu estava na varanda, observando com indisfarçável interesse. Um jovem casal passava lentamente com seu cachorro, fingindo não ouvir. Este não é o lugar para esta discussão, disse papai, notando a plateia. Vamos entrar e conversar como adultos. Não, respondi com firmeza. Podemos conversar aqui, ou depois, quando todos estiverem mais calmos, mas não vou mudar minha decisão. Jackson passou a mão pelo cabelo impecavelmente penteado, um raro gesto de frustração. Você não entende. Preciso dessas contas ativas agora. Tenho apresentações de clientes armazenadas naquele disco na nuvem, dados naquele servidor compartilhado. Baixei tudo e posso te enviar seus arquivos, assegurei. Mas, daqui para frente, você precisará de suas próprias contas. Algo em sua expressão mudou, um lampejo de pânico, rapidamente controlado. Não é tão simples assim. Estou em uma situação financeira que você não entende. Não posso pagar as taxas da minha conta agora. Isso foi inesperado. Jackson, com seu Tesla e roupas de grife, alegando dificuldades financeiras. Do que você está falando? Perguntou a mãe, voltando sua atenção para ele. Você acabou de ganhar aquela promoção, ela disse. Ele evitou o olhar dela. O mercado tem estado volátil. Alguns investimentos não deram certo. A reforma da casa nova estourou o orçamento. É temporário. A fachada perfeita estava se desfazendo, revelando uma verdade que eu jamais havia considerado.
A aparente riqueza de Jackson podia ser tão precária quanto a minha luta. A diferença era que ele sempre tivera nossos pais como rede de segurança. Podemos discutir planos de pagamento para os serviços que você deseja manter, ofereci, encontrando uma compaixão inesperada apesar de tudo. Mas não posso continuar arcando com essas despesas. Mamãe se voltou contra mim novamente, encontrando mais argumentos para me atacar do que para responder à revelação de Jackson. Isso tudo porque você ainda está amargurada com o seu divórcio. Você está punindo todo mundo porque o Richard te abandonou. A crueldade da declaração me feriu, mas me recusei a cair na provocação. Isso tem a ver com a minha realidade financeira e com ensinar às minhas filhas que elas merecem respeito, nada mais. Se você fizer isso, haverá consequências, avisou papai. Relacionamentos familiares funcionam nos dois sentidos, Delilah. Estou ciente, disse eu baixinho. E estou preparado para o que vier a seguir. Mas minha decisão permanece. Os policiais, aparentemente satisfeitos por não haver necessidade de intervenção imediata, finalmente retornaram à viatura e foram embora. Meus vizinhos continuaram com sua observação nada sutil. Meninas, eu disse, virando-me para as minhas filhas, vamos entrar. Temos livros para ler e biscoitos para assar. Isso não acabou, Jackson alertou enquanto eu guiava minhas filhas em direção ao nosso apartamento. Parei e olhei para minha família, essas pessoas que compartilhavam meu sangue, mas nunca haviam realmente compartilhado meus fardos. Você tem razão. Não acabou. Está apenas começando, mas as coisas serão diferentes agora. Ao fechar a porta do meu apartamento atrás de nós, ouvi as vozes deles se elevando em discussão, a culpa se alternando como areia movediça entre eles. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não fazia parte daquele ciclo tóxico. Eu estava do outro lado, protegendo o que mais importava. Você está bem, mãe? Perguntou Lily, seus olhos perspicazes estudando meu rosto. Ajoelhei-me até a altura dela. Estou mais do que bem, querida. Estou orgulhosa de nós. Emma passou os braços em volta do meu pescoço. Isso quer dizer que a vovó e o vovô estão bravos com a gente? Eles estão chateados agora, eu disse honestamente. Mas isso não tem a ver com você. Às vezes, os adultos precisam estabelecer limites para se protegerem e protegerem as pessoas que amam. Como quando você nos diz para não deixar o Trevor nos xingar? Perguntou Lily. Exatamente assim, sorri, impressionado com sua sabedoria. Lá fora, os motores ligaram enquanto minha família se retirava, pelo menos por enquanto. Eu sabia que o confronto não havia realmente acabado. Haveria mais ligações, mais tentativas de manipulação, mais esforços para me trazer de volta aos velhos padrões. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim, uma pedra angular da autoestima que não podia ser movida novamente. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente no controle da minha própria vida. E, apesar da incerteza que me aguardava, esse sentimento valeu a pena. As horas após a partida da minha família foram estranhamente silenciosas, como se o próprio universo precisasse de tempo para se ajustar à mudança sísmica em nossa dinâmica. Eu meio que esperava que meu telefone explodisse com mais ligações e mensagens, mas só houve silêncio, talvez a resposta mais ameaçadora de todas. Naquela noite, enquanto colocava minhas filhas para dormir, a dúvida começou a se instalar. Teria sido muito dura, muito impulsiva? O peso de anos de condicionamento familiar me pressionava, sussurrando que eu havia exagerado, que a família deveria perdoar qualquer coisa, que eu deveria ligar e me desculpar. Mãe, a voz de Lily interrompeu meus pensamentos. Você está triste pelos avós? Sentei-me na beira da cama dela, escolhendo as palavras com cuidado. Estou triste com a situação, querida. Às vezes, fazer a coisa certa não parece bom logo de cara. Como quando eu tive que dizer à senhorita Peterson que Jane estava copiando minha prova, mesmo ela estando brava comigo, ela perguntou. Exatamente, sorri, mais uma vez impressionada com sua inteligência emocional. Defender o que é certo nem sempre é fácil. Depois que eles adormeceram, sentei-me sozinha na minha pequena sala de estar, com as luzes da árvore de Natal projetando sombras coloridas na parede. O apartamento parecia diferente de alguma forma, como se, ao resgatar meus limites, eu também tivesse resgatado este espaço como verdadeiramente nosso. Uma batida suave na porta me assustou.
Espiando pelo olho mágico, fiquei surpreso ao ver Jennifer, minha vizinha de 2 casas abaixo. Tínhamos trocado gentilezas ao longo dos anos, mas nunca conversamos de verdade. Desculpe incomodá-lo, disse ela quando abri a porta, mas queria ver se você está bem. Parecia uma situação e tanto. Você viu aquilo? Senti uma pontada de vergonha. Difícil não fazer isso, ela admitiu com um sorriso gentil. Eu estava passeando com meu cachorro. Aliás, achei que você lidou muito bem com isso. Ela me entregou um prato de biscoitos caseiros. Minha avó sempre dizia que açúcar ajuda depois de dramas familiares. Eu já tive a minha cota, acredite. Aquele simples ato de gentileza de uma quase desconhecida abriu algo dentro de mim. Antes que eu percebesse, eu a estava convidando para um chá, e estávamos conversando como se nos conhecêssemos há anos. Jennifer também era divorciada, criando um filho adolescente sozinha enquanto trabalhava como enfermeira. Ela entendia as complicações familiares de uma forma que poucas pessoas na minha vida conseguiam. As primeiras férias depois que estabeleci limites com minha sogra tóxica foram as mais difíceis, ela me contou. Mas fica mais fácil. Você fez a coisa certa. Quando ela foi embora, já tínhamos trocado números de telefone e feito planos para um café na semana seguinte, uma amizade inesperada que nasceu das cinzas de um conflito familiar. Os dias seguintes passaram em um ritmo novo e estranho. Meu celular permaneceu praticamente sem sinal da família, embora eu recebesse e-mails de notificação conforme eles criavam suas próprias contas para vários serviços. Concentrei-me em dar às minhas filhas um resto alegre das férias escolares, maratonas de filmes, projetos de culinária, passeios ao parque quando o tempo permitia. Uma semana depois do Natal, recebi a primeira mensagem da minha mãe: seu pai teve que pagar $70 para restabelecer a entrega de jornais. Espero que esteja satisfeito. Não respondi. Mais um dia, mais uma mensagem. Jackson diz que perdeu clientes por causa do problema de armazenamento em nuvem. Ações têm consequências, Delila. O antigo eu teria desmoronado diante dessa ofensiva de culpa. O novo eu reconheceu o que era: manipulação criada para me puxar de volta aos padrões estabelecidos. Em vez de me envolver, concentrei minha energia em minhas filhas e em mim mesma. Atualizei meu portfólio de design gráfico e entrei em contato com clientes em potencial. Sem o peso das obrigações financeiras familiares, descobri que podia reduzir algumas das minhas horas administrativas e assumir mais trabalhos de design, que pagavam melhor e me realizavam criativamente. Um mês depois do incidente, pensando bem, minha situação financeira havia melhorado visivelmente. Não drasticamente, eu ainda estava fazendo um orçamento cuidadoso, mas a ausência dessas despesas extras me permitiu matricular Lily na aula de artes que ela tanto queria, para tentar substituir as botas de inverno gastas de Emma sem estresse. O primeiro teste de verdade veio quando minha mãe ligou para me lembrar da festa de aniversário do meu pai. Esperamos que você esteja lá, disse ela, sem preâmbulos ou gentilezas. Família é família, independentemente de desentendimentos. Desculpe, mas temos outros planos para aquele dia, respondi calmamente. Nem era mentira. Jennifer tinha nos convidado para um dia de trenó com a família dela, seguido de chocolate quente. Você escolhe estranhos em vez da sua própria família? A voz da mãe se elevou com indignação. Estou escolhendo alegria e paz para mim e minhas filhas, corrigi gentilmente. Envie meus melhores votos ao papai. Desligar foi como se eu me livrasse de mais uma camada de obrigação. A culpa ainda estava lá, mas cada vez mais ofuscada por uma sensação de libertação. 6 meses se passaram. A primavera floresceu e depois se transformou em verão. A comunicação com minha família permaneceu mínima, mas evoluiu de acusatória para cautelosamente neutra. Meu pai ocasionalmente enviava mensagens curtas sobre questões práticas. Minha mãe ainda tentava fazer com que eu me sentisse culpado, mas com frequência cada vez menor. Jackson, surpreendentemente, foi o primeiro a se adaptar ao novo normal, chegando a me contratar para um projeto de design gráfico pelo meu salário profissional padrão. Meu relacionamento com Jennifer se aprofundou em uma verdadeira amizade. Através dela, conheci outros pais solteiros em nosso condomínio, formando uma pequena rede de apoio de pessoas que entendiam os desafios únicos que enfrentávamos. Trocamos cuidados com os filhos, compartilhamos refeições, comemoramos pequenas vitórias juntos.
Não foi perfeito, mas foi genuíno de uma forma que meus relacionamentos familiares nunca haviam sido. Meu negócio de design gráfico cresceu de forma constante. Consegui reduzir ainda mais minhas horas administrativas, o que significou mais tempo com minhas filhas e menos exaustão. As olheiras que antes eram marcas permanentes sob meus olhos começaram a desaparecer. Então veio o convite, um jantar em família na casa dos meus pais. Não um feriado, nem um aniversário, apenas um jantar. A mensagem do meu pai foi estranhamente humilde: sua mãe e eu gostaríamos que você e as meninas jantássemos conosco neste domingo. Só nós dois, sem Jackson ou sua família. Estávamos pensando um pouco. Depois de pensar bastante, aceitei. O caminho até a casa deles foi diferente desta vez. Eu não estava mais me aproximando como um suplicante, esperando aprovação, mas como um participante igual em um relacionamento que precisava ser reconstruído. O jantar foi constrangedor no começo. Meus pais pareciam inseguros sobre como interagir com essa nova versão de mim, aquela que fazia contato visual, que falava claramente sobre limites, que não se desculpava por existir. Mas, à medida que a noite avançava, algo mudou. Meu pai, após décadas de distanciamento emocional, realmente ouvia quando Lily falava sobre sua aula de arte. Minha mãe, embora ainda propensa a comentários críticos, interrompeu a crítica e redirecionou a crítica para um elogio sincero sobre o progresso de leitura de Emma. Depois do jantar, enquanto as meninas exploravam o quintal, meu pai pigarreou, desconfortável. Talvez não tenhamos sido totalmente justos no passado, admitiu, a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que já recebi dele. Jackson está com problemas financeiros, acrescentou minha mãe, como se isso explicasse tudo. Sempre achamos que ele era o bem-sucedido que não precisava de ajuda. Cada um precisa de um tipo diferente de apoio, eu disse simplesmente. Eles ainda não entendiam completamente. Décadas de dinâmica familiar não mudam em um jantar. Mas foi um começo, uma rachadura na base da desigualdade que havia definido nossos relacionamentos por tanto tempo. Enquanto dirigíamos para casa naquela noite, Lily perguntou: a vovó e o vovô são diferentes agora? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Eles estão tentando ser. Mudar é difícil para todos, especialmente para adultos que pensam da mesma forma há muito tempo, mas eles estão tentando, e isso importa. Gostei quando o vovô perguntou sobre minhas fotos, disse Emma sonolenta do banco de trás. Eu também, querida. Eu também. A transformação não foi instantânea nem completa. Ainda houve momentos difíceis, conversas desconfortáveis, velhos hábitos que ressurgiram. Mas, lenta e constantemente, nossa família começou a se reconstruir com base no respeito mútuo, em vez de obrigações e desigualdades. Os problemas financeiros de Jackson acabaram se tornando de conhecimento público na família. A fachada perfeita escondia dívidas crescentes e investimentos arriscados. Numa reviravolta irônica, ele agora precisava fazer um orçamento criterioso, uma habilidade que eu já dominava anos atrás. Às vezes, eu pegava me observando com certo respeito quando eu discutia planejamento financeiro com nossos pais. Quanto a mim, continuei a crescer profissionalmente e pessoalmente. Meu negócio de design gráfico cresceu o suficiente para que eu finalmente pudesse deixar meu emprego administrativo de vez. Economizei o suficiente para mudar minhas filhas para um apartamento um pouco maior, com um pequeno quintal. Comecei a namorar ocasionalmente e nada sério, mas o suficiente para lembrar que eu era mais do que apenas mãe, filha e irmã. Mais importante ainda, vi minhas filhas prosperarem nessa nova realidade, onde seu valor não era determinado pela comparação com as primas, onde viam a mãe se manter firme em vez de se encolher para se adequar às expectativas dos outros. Elas aprenderam, por meio da observação, a lição que eu gostaria de ter aprendido décadas antes: o verdadeiro apoio familiar é mútuo e respeitoso, não condicional ou hierárquico. A jornada da capacitação ao empoderamento não foi fácil nem direta. Houve dias em que duvidei de mim mesma, noites em que fiquei acordada me perguntando se havia destruído algo irreparável. Mas, a cada mês que passava, as evidências se acumulavam, minhas finanças melhorando, a confiança crescente das minhas filhas, até mesmo os relacionamentos familiares que se recuperavam lentamente, mostrando que nos defendermos não tinha sido apenas necessário, mas transformador. Descobri que os laços familiares mais fortes às vezes só crescem depois que você tem a coragem de romper os padrões nocivos que os enfraqueceram.
Como um osso que se fortalece no ponto de fratura, os relacionamentos podem emergir mais resilientes de rupturas necessárias. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares que não o trataram de forma justa? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, inscreva-se para ouvir mais jornadas de busca de força em situações familiares difíceis. Lembre-se de que defender-se não é egoísmo. É essencial para o seu bem-estar e ensina lições valiosas sobre autoestima à próxima geração. Obrigado por ouvir, e que você encontre a coragem para criar os relacionamentos saudáveis que merece.